Pesado, hein, galera? O capítulo foi engraçado em alguns momentos, mas a gente tá prevendo a morte do Endeavor, né? É um tema que a gente tá trabalhando aqui nas análises semanais de Boku no Hero Academia, pertinentes ao mangá. E eu tô muito preocupado com esse momento de redenção dele, com o momento de perdão do Todoroki, que tá num processo. O Todoroki está querendo perdoar, mas ainda não chegou nesse ponto. E eu acredito que as últimas palavras que o Endeavor vai escutar do seu filho Todoroki Shoto é: eu te perdoo, pai. E aí se preparem pra chorar, viu? E o Toya? Olha o Dabzinho aí, hein? Esse passado aí vai ser explorado ainda. Vamos analisar esse capítulo 249 e vamos agora. Lembrou? De quê? De seguir o Matheus? Aqui, o Albozinho, no Instagram e no Twitter. Também dá o like no vídeo, se inscreve no canal para mais Boku no Hero Academia. Toda segunda a gente tá analisando a 4ª temporada do anime e toda sexta a gente analisa o mangá de Boku no Hero Academia. Então fica aqui que é o lugar certo para todos os animes que vocês gostam. Bom, começo do capítulo 249, temos o Endeavor atormentado, né? Ele tá se fazendo uma pergunta no campo real, que a gente vai falar sobre os sonhos do Endeavor também. No campo real, ele tá se perguntando: o que é que eu ainda posso fazer pela minha família? Dada a situação, o caminhar das coisas na família Todoroki, realmente não tem muito que esse cara possa fazer, né? Ele tá sendo educado, ele não quer forçar situações com os filhos, ele tá só acompanhando e tentando dar o seu melhor dentro daquela personalidade dele, que é difícil. Mas ele precisa se moldar muito. O Endeavor, ele precisa se lapidar para poder se encaixar com aquele sistema, galera, que ele tanto quer, né? Pô, é muito triste ver essa situação. Tipo, o Endeavor é um personagem que a gente começa odiando, mas agora ele tá num caminho que nós, por sermos leitores oniscientes, já começamos a entender, a torcer. Mas é muito difícil para os filhos dele, principalmente para o Natsu. Olha como o Natsu agiu nesse capítulo. E aí, esse é o campo real. No campo dos sonhos, né, do imaginário, ele tá tendo um sonho, o mesmo sonho de uma maneira recorrente. Ele enxerga sua esposa e os seus filhos felizes numa mesa de jantar, mas ele tá ausente. E os sonhos dizem muito sobre como a gente está percebendo as coisas, né? No caso, como o Endeavor está percebendo essa situação. Ele sempre foi ausente, por isso que ele não se vê com a família. Ele está vendo ali quem ele mais quer ter a confiança de volta de que ele está mudando. Mas ele ainda está ausente. Olha só, eu acho que no momento da morte do Endeavor, que sim, eu acho que ele vai morrer. O cara ganhou essa cicatriz lá, Todoroki Shoto, por conta de no End. Então imagine na guerra o que pode acontecer com o herói número 1. Absurdo isso. Então eu acho que durante a morte do Endeavor ele vai ouvir o perdão do Todoroki e vai conseguir se ver nessa mesa ao lado da família. Vemos que o trio Deku, Bakugou e Todoroki estão usando os dormitórios da agência do Endeavor para não estarem perdendo tempo, saindo dos dormitórios da UA. Então eles estão dormindo lá já há uma semana, né? É isso que o Deku fala. Uma semana se passou e tal. Diariamente eles são recepcionados pelos sidekicks. No caso, Burning tá aparecendo muito, né? Eu gosto dela. Ela tem um quê de Mereoleona de Black Clover, que é uma das personagens preferidas, na minha opinião, desse outro mangá, que já teve análise hoje, em capítulo 228. O Pipoco vai ter time skip. Enfim. E aí ela tá desafiando os garotos diariamente, né, a superar o Endeavor. E aí, já superaram em velocidade? O Todoroki, ele tá confiante, não, eu acho que hoje vai rolar a gente conseguir superar o Endeavor em velocidade. O Bakugou vai contando vantagem. Eu não sei como eu ainda não superei, já era sem tempo, eu vou conseguir hoje. O Bakugou é muito imbecil. E o Deku, humildão, pô, eu acho que com muito esforço a gente consegue muito em breve. É muito legal você ver as personalidades desses personagens refletidas na maneira como eles falam. E eu adorei observar a percepção da Burning em relação aos esforços desse trio. Ela dá uma olhada nas roupas gastas deles e fica: pô, eu não preciso estar aqui fazendo esse papel diariamente porque eles já estão focados. Vejam que massa, eles não estão precisando de um cheerleader. Bora, vamos se esforçar!
E aí, vai conseguir hoje? Não, tá de boa, se eu não aparecer amanhã, eles já estão no automático. Estão pensando, né? Cada um tá dando dica pro outro. Vocês lembram como o Bakugou, ele dá dicas de como o Deku pode aproveitar melhor o Full Count depois da luta deles? Tipo, o Bakugou lá, eles levam uma punição, né? Ficam lá aspirando pó dos dormitórios por terem saído na calada da noite e tal. Então, pra lutarem, né? E aí eles vão se ajudando, o Deku também vai dando umas dicas pro Bakugou. E... galera, isso funciona muito bem, né? É um intercâmbio de informações, esse trio tá ficando cada vez mais próximo, interagindo. O Todoroki já deu dicas pro Bakugou concentrar o golpe, o Bakugou, pô, mas eu já faço isso com o Upshot. Então eles estão trocando as informações que estão fazendo eles evoluírem, né? Eles observando as técnicas do outro. E eu acho que pode rolar uma coisa, por exemplo, o Bakugou assimilar a maneira como o Todoroki e o Deku usam suas quirks e incorporar pra dele de uma maneira criativa. E isso vale pro Deku também, observando Bakugou e Todoroki, o Todoroki observando Bakugou e Deku. Eles vão aprender muito, pô. E aí, né, uma semana se passou, desde o dia que eles começaram a atuar com o herói número 1, japonês. Eu achei legal que esse capítulo, ele ressalta que é o herói número 1 japonês. Até esse capítulo 249, eu creio que muitos de vocês do fandom, inclusive eu, ficava em dúvida da nomenclatura. É o herói número 1 do mundo, o Endeavor, anteriormente o All Might, ou japonês? Então, japonês, hein, galera? E isso dá uma margem pra gente conhecer, de repente, os heróis do continente africano, continente europeu. Ia ser massa, velho. E aí é uma mega expansão de Boku no Hero Academia, mas a gente vê tudo tão centrado no All for One, né? Nessa mitologia do One for All, a passagem da tocha, que eu acho que vai se resumir no Japão mesmo. Mas se o Horikoshi Kourei, o autor da obra, quiser, ele tá com a faca e o queijo na mão, como é que a gente diz, galera? Resta ver se ele quer cortar. E aí, o Endeavor, ele fala um negócio massa. Ele quer que aquele trio foque no objetivo, mesmo enquanto estiverem dormindo. Isso me lembrou muito aquela vibe do treinamento de Kimetsu no Yaiba, né? O Tanjiro, o Zenitsu e Inosuke, eles treinam com a Shinobu no final da primeira temporada agora, e as menininhas dão uma dica pro Tanjiro no começo desse treinamento, né? Que é mais focado no Tanjiro. O Inosuke e o Zenitsu estão lá meio deprê na ala hospitalar. E as menininhas falam que o Tanjiro, seria interessante que o Tanjiro mantivesse a concentração total mesmo dormindo. Isso é básico para eles evoluírem enquanto Demon Slayers. Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o Endeavor deu uma exagerada aqui. Mas é por aí, do tipo, liga no automático, velho, o que vocês precisam fazer. Quando vocês pensarem em fazer algo, já estejam fazendo esse algo. É tipo, trancar a gaveta com a chave dentro. É o cúmulo da velocidade, velho. Daí o Endeavor, no meio de uma missão, lembra do convite da Fuyumi. Ó, chama todo mundo pra jantar aqui em casa. E o Endeavor chama, né, todo mundo. Deku, Bakugou. O Bakugou fica indignado com o convite. Eu não sei nem por que eu tô aqui. Todoroki, porque somos amigos. A gente não é amigo, droga! O Bakugou vai, tá ligado? O Bakugou só fica... O Bakugou é o grande tsundere de Boku no Hero Academia, velho. E aí eles são recepcionados pela Fuyumi e o Natsu tá lá também. Então, quando eu vi o Natsu lá, vem um momento constrangedor e de fato veio. Quando o jantar começa, eu achei bem bonitinho a gentileza da Fuyumi. Ó, galera, se vocês não gostarem de algo, não se sintam forçados a comer, tá? Pô, muito fofinha, todo mundo à vontade comendo. E o Deku vai analisando a comida, como ele analisa o comportamento da galera usando as quirks, tá ligado? Falta um pouco de tempero, cebolinha e salsa. Você desliga o freezer à noite? Desliga o freezer à noite! A Fuyumi explica que ela e o Natsu que fizeram a comida porque a cozinheira tá doente. Daí o Natsu manda ó. Talvez o Endeavor proibisse a gente de cozinhar, né? Dado esse cenário. Ele chama o pai por Endeavor, é o nome de herói. E aí rola aquele constrangimento, né? Todo mundo na mesa fica... Eita. A Fuyumi até tenta desconversar, mudar de assunto, mas não rola porque o Endeavor continua o assunto, mas se desculpando. Pô, meu filho, desculpe se você pensa desse jeito, né? E aí o Natsu sai da mesa. Galera, que momento, né? Tipo, o Natsu não consegue ficar no mesmo lugar que o pai. E dá pra entender, né? Dá pra entender e é massa que o Kourei contextualiza em texto tudo aquilo que o Endeavor fez com a família.
Ele contextualiza em texto quando o Todoroki começa a desabafar com a Fuyumi. Daí a gente vê o Endeavor lavando os pratos, todo mundo, né, basicamente tá lavando, arrumando as coisas do jantar. Tem um momento que a Fuyumi tá sozinha com o Todoroki, tipo, Deku e Bakugou estão levando os pratos pra um lugar, o Endeavor tá lavando, né. Acho que o Natsu, por ter saído antes, já deve ter lavado suas coisas e ido pro seu quarto, né? Uma mansão gigante. É muito triste, né? Você tem um espaço tão grande e a galera tá meio que desconectada. Mas aí a Fuyumi, ela fala pro Todoroki nesse momento em que só estão os dois, né? Pô, eu me sinto que nem o Natsu, só que eu tô querendo fazer a família funcionar. E é massa da parte dela, né? É uma maturidade, assim. Tipo, o Natsu, ele dá pra entender o que o Natsu tá passando e as atitudes dele. Mas é massa a gente perceber esse lado gentil da Fuyumi. É complicado, galera. Essa questão da família do Endeavor é bem complicada. Daí o Todoroki Shoto, ele desabafa sobre ele e sobre a mãe, né? Tipo, ele lembra da carta que a mãe o enviou e... Pô, nossa mãe tá tentando passar por tudo isso, tá tentando... botar um ponto final nesse passado, virar a página, né? Só que o Todoroki, apesar disso tudo, ele não sabe o que fazer ainda. Tipo, a Fuyumi tá sendo gentil demais, ela tá querendo construir de novo a família. O Natsu cagando e andando. E o Todoroki parece que ele tá no meio termo. Daí, nesse momento, galera, a porta abre com tudo e é o Bakugou. Ei, meu irmão! Vai me convidar pra ficar nesse drama todo, é? Que tenso, velho. Aí o Todoroki e a Fuyumi se ligam que eles estavam escutando do outro lado, né? O Deku fica com aquela cara de... Pô, Bakugou, pô, casinha, Kachan. Muito bom, velho, a reação. O Bakugou realmente tá pistola. Eu não sou nem amigo, eu nem queria estar aqui. O Bakugou é muito coração. Ele só precisa diminuir esse comportamento hater, né? O rage dele com tudo. E aí o Deku, arrumando as coisas, né? Querendo sair lá meio constrangido porque ouviu a conversa da Fuyumi com o Todoroki. Ele decide falar uma coisa. Que bom. São essas palavras do Deku que terminam salvando alguém. Por isso que o Deku tem a essência do herói, né? A gente vê isso desde o primeiro capítulo do mangá. E ele diz, o Todoroki tá se preparando para perdoar o pai, justamente por conta da gentileza que reside no seu coração, velho. O Todoroki só tá esperando o tempo certo. E é por isso que eu digo que o Todoroki Shoto, ele tá no meio termo entre o Natsu e a Fuyumi. A Fuyumi, ela já tá naquela vibe de perdoei, vamos deixar pra lá isso tudo. Não é deixar pra lá, né? Tudo que aconteceu foi bem forte. O Endeavor deixou a esposa louca de tanto maltrato. Queimou a cara do filho. Ele queria uma máquina que fosse o herói número 1. E agora ele tá percebendo o quanto ele foi abusivo, absurdo, sabe? Violento. Esse cara devia estar preso, velho. E não ser o herói número 1. Doideira. E aí, o Natsu, no caso, ele tá... Não quero perdoar. O Todoroki, ele não tá em nenhum desses extremos. Eu nem perdoei ainda, nem virei a página como a Fuyumi, nem tô no extremo de não perdoo. Eu estou me preparando para perdoar. E o Endeavor ouve essa conversa, todo mundo vai ouvindo as coisas, né? Uma mansão, mas todo mundo tá passando pertinho. E aí ele novamente, o que é que eu ainda posso fazer pela minha família? Realmente é difícil, tanto é que a gente falou no meio dessa análise que é uma situação complicada, essa situação da família Todoroki. Quando ele faz essa pergunta no início do capítulo, vocês viram que eu também não encontro uma resposta, mas o mais importante é o Endeavor estar fazendo essa reflexão. É muito importante que a gente tenha questionamentos na vida, sabe, galera? Por mais que a gente não chegue numa resposta. E os tipos de questionamentos são muito importantes. Eu sempre falo pra vocês de terapia aqui no canal, né? E teve uma época que os pensamentos errados, eles vão gerando ansiedade na gente. E os pensamentos certos vão guiando a gente. A minha psicóloga mesmo, ela me guiou até portas. Ela me apresentou escolhas. Ela não escolhe por mim, ela não aconselha algo, faça isso. Mas aí eu consegui enxergar essas portas, que são as respostas para uma pergunta feita essa. Por isso que eu recomendo a terapia para todo mundo. Tô recomendando bastante essa semana. Vão aí na descrição que tem terapia online para vocês. Confiram, fiquem bem à vontade.
beleza? Isso é muito importante. De repente vocês estão se questionando que nem o Endeavor, ainda não encontram uma resposta, mas a pergunta já é bastante importante, né? E aí, pra finalizar o capítulo, ele tá vendo a foto do filhinho dele, meio que num altar. Pô, eu queria que você estivesse aqui, Toya. O filhinho que a gente não sabe onde tá, mas todo mundo teoriza que seja o Dabi. E aí vai vir flashback da família Todoroki envolvendo o Dabi, galera. Eu tô achando que isso vai acontecer demais. Não tem como ser outro personagem, velho. É o Dabi. Será que é o Dabi que vai matar o próprio pai? Meu Deus, vai ser dramático, viu? É um capítulo que aparentemente é paradinho de Boku no Hero Academia, mas nos traz muita coisa, muita sensação boa. Eu gosto de ler uma história assim. Não teve nenhuma lutinha aqui. Teve, né? Os personagens se movimentando aqui ali no começo do capítulo e pá, mostrando que passou uma semana. Mas é um capítulo que me desperta sensações e que me empolga pra falar pra vocês, velho. Isso é o principal numa obra. É a narrativa. A maneira como o autor nos mostra a sua contação da história. Absurdo, velho. Um dos melhores capítulos de Boku no Hero Academia, viu? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários e até a próxima!